Muito boa noite, minha gente! Que bom ter vocês por aqui nessa live de apresentação e análise de um livro espetacular, minha gente. O livro tem como título Flor de Formosura, escrito pelo autor Newton Carneiro Primo. Olha já o que é que nos espera, inclusive belíssima capa. Um livro com engajamento social e, se eu puder dizer mais, um livro com um apelo e um grito de socorro também. Temos muito a falar sobre essa obra maravilhosa, uma obra, se não uma das obras mais marcantes aí da nossa literatura brasileira desse período aqui, viu? Em relação a romance que tem esse engajamento social. Por isso, minha gente, vem chegando, mandem aviõezinhos para quem gosta de um bom romance que trate também de realidades inclusive brasileiras, nacionais. Minha gente, muito boa noite, queridos e queridas. Eu vou já aqui chamando a Natasha para fazer parte desta prosa. Simbora lá, minha gente? Deixa eu chamar aqui a moça. O autor, que já deve estar chegando aqui para participar, mesmo que por meio dos comentários. Boa noite, dona Natasha! Boa noite! E aí, mulher, tudo certo por aí? Tudo certo? Apesar das correrias, que bom, que bom. Olha quanta gente boa entrando por aqui. Olha o Newton, nosso querido escritor, chegou. Coisa boa, gente. Olha, eu eu tô embasbacada, inclusive, para falar sobre esse livro. Porque ele trabalha diversas emoções, né? Ele trabalha o nosso senso de empatia, ele em alguns momentos nos causa uma certa angústia, né? Justamente pelo fato de uma violência estar tão inserida dentro da nossa realidade brasileira e que por diversas vezes está sendo ignorada. Não acha, Natasha? Já diga lá, já começa aí trazendo um pouquinho da perspectiva. E daqui a pouco, claro, estou falando aqui aleatoriamente, né, sobre a questão da temática em si, mas também temos a parte de análise de importância literária que este livro nos traz. Vamos falar bastante sobre tudo isso. Diga aí, Natasha. Eu Fala também, aí, assim, dá essa palhinha pro pessoal enquanto eu mando aviõezinhos aí, as primeiras impressões. eu também acho, né, que é um livro que vai ficar para a história, é um livro que vai ser ainda muito comentado, porque ele traz aí informações riquíssimas, né? Eu acho que a forma como a narrativa foi construída também ajuda muito, né? Nós que já tivemos a oportunidade de fazer uma leitura de uma outra obra do Newton, a gente na verdade, quando se depara com a segunda, a gente vê que ele tem a sua identidade narrativa e ele traz de uma forma tão simples, mas com uma bagagem, né, de conhecimento, com um vocabulário escolhido assim a dedo. Então, a gente vai lendo e a gente vai, na verdade, percebendo o tanto de informação que às vezes a gente não se atenta, né? E ao mesmo tempo a gente acaba conhecendo um pouquinho mais o autor. A gente começa a ver a forma como ele pensa, né? Eu vi muito dele dentro do livro, né? E eu acho que não tem como se distanciar, né? Em relação à temática, até porque o Newton ele trabalha, né, com isso, é juiz, conforme a gente divulgou o videozinho de uma prévia da apresentação dele. Ele vai estar conosco nos próximos dias
né, que a gente já marcou uma entrevista, para que a gente possa falar um pouquinho mais, se aprofundar sobre esta obra, né? Então vai ser muito bacana. Então é um livro que nos prende do início ao fim e eu confesso que eu chorei do início ao fim. Não é assim, como eu posso dizer, minha gente. Esse livro, ele pode ser que gere alguns gatilhos para algumas pessoas, tá? Isso é inegável. Mas eu noto uma audácia, sabe? Uma audácia e uma coragem do nosso escritor aqui comentado. Porque além dele tratar sobre assuntos delicados que fazem parte da nossa realidade, infelizmente, e da nossa realidade brasileira, ele tem um caráter regionalista, o livro também tem esse caráter regionalista, esse caráter de denúncia, mas mais do que isso, além desses fatos narrados, ele traz, né, por meio de tudo isso, uma aventura. É uma aventura de uma menina que, por diversas vezes, teve ali seus sonhos, tem seus planos, almeja tanto. E por diversas vezes, tudo aquilo que ela, né, estava desejando era retirado dela, né, em diversas vezes. Então, ali a gente pode até notar uma jornada do herói sendo inserida dentro desse livro. Eu ouso até compará-lo, acho que estava conversando uma vez com ele sobre o livro e falei que poderia compará-lo com Saramago, né? Porque o Saramago também tem essa, essa potencialidade de nos fazer ali tão participantes da trama, né? Tão presos ali que a gente não consegue parar de querer seguir o próximo capítulo, e o próximo, e o próximo. Então, gente, gosto muito e quero aqui salientar, antes da gente começar a aprofundar, trazer mais detalhes da obra, a verificar a capa, que a Natasha sempre faz uma boa leitura de capa também, salientar que o nosso escritor, o escritor aqui deste livro, olha essa capa, meu Deus. O nosso escritor, Newton Carneiro Primo, ele traz uma pitada da sua experiência enquanto juiz, né? Da Vara Infância e Juventude, da Vara da Infância e Juventude, mas ele tem dentro de si duas nuances muito fortes, a de juiz e a de um escritor, um adorador, um admirador da literatura. E isso é muito nítido por intermédio desse texto, porque desse livro, desse trabalho, porque ele não só traz as informações, ele abrilhanta com a estrutura literária magnífica. E conversando ali com ele, eu falei, olha, realmente você tem essa audácia do Saramago. E a principal ideia dele, para que todos saibam, o intuito não é, inclusive, de ganhar, né, dinheiro com o livro, nem nunca foi esse, viu? Ele faz realmente por prazer. Tanto é que o livro dele, gente, já estamos aqui fazendo essa live, eu já quero começar dizendo uma coisa, que esse livro está disponível no Kindle Ilimitado. A gente já começa dizendo isso porque a ideia do autor é justamente propagar além do apelo, né, socioeconômico, além de diversas questões delicadas que estão sendo trazidas sobre violência contra a mulher, ele traz, dentre tudo isso, a delicadeza de uma menina sonhadora e nos convida a fazer parte dessa trajetória porque ela é visceral. Chega a pontos que nós estamos com o coraçãozinho da protagonista batendo aqui dentro do nosso peito. É incrível. Então, gente, sem mais delongas, eu tô aqui enrolando para dar tempo do pessoal ir entrando, que eu sei que esse horário
o pessoal tá chegando. Deu aqui os 10 minutinhos que eu e Natasha estávamos aqui trazendo algumas observações das nossas primeiras impressões, certo? E, por favor, coloque aí suas perguntas, porque o autor também está aqui presente na live por intermédio dos comentários. Coloquem as suas perguntas, suas curiosidades sobre esse processo de escrita desse autor, tá? Ele vai ter depois uma outra oportunidade que vai ser entrevistado por nós, estou ansiosa já para isso. Mas, por favor, vão mandando os comentários, as participações de vocês, que são sempre muito importantes para tornar essa live sempre mais dinâmica. E é isso, né, dona Natasha? É isso, é isso. Mulher, antes de qualquer coisa, tá tomando algo? Eu vou confessar que eu não tô podendo ir de vinho nesses últimos dias, não tô podendo, né, com a bebida alcoólica, mas eu tô com um Guaraná Antártica, serve? E olha que eu nem tô recebendo, nem é publi, não tô nem recebendo. Mas tem um Guaraná Antártica Zero que é bem gostoso. E aí, tá com alguma coisa, Natasha? Vamos brindar para dar sorte pro nosso querido Vamos escritor, para brindar. que ele seja mais e mais conhecido? Simbora? Simbora, vamos lá, Ah, vamos lá. e ele brinde. Bora, Natasha! Bora! Aê! Muito bem. Amiga, não tô te vendo, tá? Tá, então eu vou falando para você quando eu mostrar o Ok. livro. Eu tô até aqui olhando para trás, que eu podia. Você acha que eu devo pegar o livro primeiro dele para dar uma mostradinha pro pessoal? Pode, se tiver fácil, pode ser sim, né? O Tá. primeiro nós já Pode ir falando, apresentamos, então eu vou fechar minha câmera rapidinho. tá? O primeiro que se chama O Amor em Meio ao Dissenso, né? Que também é um livro fantástico. Lá a gente acompanha a personagem Tatiana, no dia a dia dela, também dentro das questões jurídicas, né? Acho que ela era promotora, não era promotora, ela era, não vou lembrar certinho, mas ela Tô com o estava no meio ali da. livro, o primeiro livro dele. Tá, beleza. A gente acompanha, na verdade, todas as questões, tanto familiares quanto a nível de trabalho, né? E foi uma leitura muito gostosa, porque, pelo menos para mim, eu pude entender um pouquinho o dia a dia, né? De quem está ali inserido dentro desse universo que é distante para mim, né? E mostrando em relação à capa, remete muito ao conceito da segunda, que é esse livro que nós vamos falar, Flor de Formosura, porque as duas, ao meu ver, simbolizam muito, caracterizam muito a questão de uma obra de arte, né? No livro anterior dele, a gente comentou que parecia traços impressionistas, né? Retornando lá em relação às pinturas, né? De forma mais rápidas, pinceladas. Nesse livro agora, né, Flor de Formosura, que a gente vê que a início parece uma fotografia, mas quando a gente olha um pouquinho, pelo menos eu tive a sensação de que parecia também uma pintura, né? Uma pintura já mais contemporânea, mas uma pintura. E que remete, na verdade, a um ponto importante de início do livro, né? É uma capa bonita? É, porém ela traz uma bagagem, né, que não é tão bonita, mas que é ali que começa tudo, né? E então a gente pode já ver um pouquinho, Eu sou né, apaixonada por essa lua refletindo aqui. isso. Apaixonada. Perdão, pode continuar. Vai falar sobre as cores, né? Não só das cores, porque tá mais por ser uma imagem, fica muito mais claro, né? Mas eu queria destacar, na verdade, que já pela capa a gente já começa a mergulhar na realidade da narrativa ali, onde ela acontece. Então, à beira do rio, né? E aí a gente vai ver que de fato é num povoado, lá na ilha de Marajó, que eles são ribeirinhos, né? As casas, né, de palafita. E as cores, na verdade, são sóbrias, né? São escuras. Então a gente já percebe que a temática, né, vai ser uma temática um pouco mais séria, né? Não espere que vai ser uma leitura colorida. Se a capa fosse, tudo bem, né? Mas a gente já começa a observar que a gente vai entrar num universo um pouquinho mais sério.
né? Um pouquinho mais, que vai exigir que a gente tenha diversos olhares, né? E eu estava lendo, e eu estava, na verdade, vendo como é difícil a gente julgar as pessoas, né? A gente, na verdade, é complicado, porque a gente só vê um lado da moeda, e o Newton traz para nós também o outro lado, né? As escolhas que são feitas. E isso, para mim, foi muito, muito importante para que eu pudesse fazer diversas reflexões, né? Eu tento me policiar sempre antes de julgar. E esse livro me fez, na verdade, parar para refletir. E se antes eu contava até 10 antes de dar a minha opinião, de falar, eu hoje vou contar até 20, né? Porque a gente não conhece nada, né? Então, foi um livro que fez eu olhar a sociedade como um todo, né, de forma diferente, ser muito mais crítica, né, antes de tudo. E, e aí a gente tem um livro que está fresquinho, que é do ano passado, né? Foi lançado em novembro. Então ele ainda tem muito a caminhar e é um livro que vai ficar por muito tempo, acredito eu. O que que você acha, Stephanie? Também penso da mesma forma. Deixa eu só aqui, antes de falar sobre o livro que vai ficar, preciso dizer aqui, deixa eu ver, poeta Ângelo Natanael está aqui dizendo para nós que os dois livros que estão no os dois livros que estão no acervo da Biblioteca Comunitária, poeta Ângelo Natanael, do povoado Bom Lugar, zona rural de João Lisboa. Olha isso, gente. Então, ele está aqui comentando que os livros estão também disponíveis lá na biblioteca, nesse acervo comunitário. Gente, quão grandioso, quão grandioso é o objetivo do nosso autor hoje aqui elencado. Então, sim, eu acredito que este livro ele não passa, não tem como passar. É um livro que vai ficar, é um livro que vai perdurar. Trata-se de uma temática que nós gostaríamos que não ocorresse, né? Que se tratasse apenas de uma ficção, mas é muito real. São realidades aqui que são trabalhadas com medidas de palavras. Eu acho isso fantástico. Agora eu já vou começando aqui a dar um pouquinho de pitaco em relação à estratégia dele literária, em relação à estrutura dele. As palavras são muito bem escolhidas, porque eu vou aqui falar um pouquinho de uma opinião muito subjetiva, né? Mas eu acredito que nós precisamos medir palavras, principalmente quando nós estamos descrevendo sentimentos de outras pessoas. Porque a partir do momento em que nós escolhemos, selecionamos o vocábulo para escrever o nosso livro, principalmente quando se trata de uma questão delicada, eu preciso me preocupar com o outro que vai estar do outro lado, né? Com o meu leitor. Eu preciso me preocupar que talvez se eu trouxer uma linguagem muito crua, eu vou estar causando, na verdade, pavor no meu leitor, né? E não ali o desejo dele estar acompanhando essa trama. Então, o Newton, ele conseguiu fazer muito bem isso, ele conseguiu com maestria selecionar as descrições para fazer com que elas fossem, elas são realistas, porém na medida, sem sensacionalismo. Eu acho que é essa a palavra que nós precisávamos dizer aqui, sem o sensacionalismo. Porque por vezes o sensacionalismo acaba tirando, né, todo o encantamento literário. Então, daquelas, né, Natasha? Hashtag fica a dica, pessoal. Quando tratar de assuntos delicados, preocupem-se, né, com as palavras a serem escolhidas. Porque eu compreendo que, às vezes, o livro, quando ele sai de um escritor, às vezes ele sai como um parto, né? Às vezes ele sai no momento, às vezes de um sofrimento, de uma situação que está acontecendo com esse autor ou não, depende do teor dele. Mas
Por isso que é importante aqui, não sei se a Natasha vai concordar comigo, o afastamento um pouquinho do livro. Por que que eu falo isso do afastamento? Que quando há o processo de escrita, quando o autor está se debruçando a falar sobre uma temática, estruturando o seu sumário, estruturando a trama central, ele necessita o deixar um pouco de molho, sabe? Estou escrevendo, eu vou ali, deixo um pouquinho de molho, retomo, porque nessa do deixar de molho ali um pouquinho e retomar, eu consigo repensar, né, em certas descrições que eu estou fazendo, principalmente no sentido em que como é que o meu leitor vai receber isso? Porque nós temos alguns escritores que não se preocupam com essa questão, se preocupam como ele gostaria de receber. Né? E, na verdade, nós temos que pensar, será, né, que o meu público ele vai compreender, ele vai conseguir se encantar? Será que eu vou conseguir conduzir uma trama de um assunto delicado, né, de muita luta, mas também com uma nuance poética? Será que eu consigo? Né? E o nosso autor fez isso, ele teve muito sucesso com isso. Ele que eu sei que gosta de Dostoiévski, que gosta de Clarice Lispector, assim como eu, inclusive gosta de Saramago, também como eu havia comentado, fazendo alguma comparação com ele no início da fala de hoje, ele trabalha muito bem as questões psicológicas. E ele pegou, eu tô aqui já me adiantando um pouquinho, mas ele pegou certas. A Clarice faz muito isso. Associa, às vezes, até nomes de certos personagens com questões que possam estar interligadas, né? Então, nós vamos ter um nome aqui bem específico que vai se repetir dentro da trama. E a gente percebe que isso não foi. É que o escritor não tinha outro nome para colocar, ou é que ele gosta muito desse nome. Tudo tem uma intencionalidade. Eu acho que é isso que a gente pode começar já falando. Bom, Natasha, eu sempre gosto de fazer a leitura aqui da dedicatória, primeiro da nota do autor, da Uhum. dedicatória dele. Eu acho que todas essas questões são sempre muito importantes para serem elencadas e destacadas aqui, né, para todos que estamos assistindo e para quem vai assistir mais tarde. Não acha, Natasha? Sim, e tem aquela partezinha aí que você vai ver que os três textos pequenininhos que também dão abertura, Uhum. né, ao assunto. Também achei que é interessante da Sim. Helena, o Salmo 126 e da Madre Teresa de Calcutá. Se você quiser, também já nos presenteia aí com esses três trechos que o Newton separou para colocar dentro do livro, né, que estão relacionados com a temática, com a forma da reflexão que a gente vai fazer que a gente faz durante a leitura, né? Acho muito importante. Pode falar sim. Vamos lá, vamos lá. Vamos começar pela nota do autor. Newton, fique muito à vontade para inserindo aí comentários para nós, tá? Fazendo complementações de algo em que nós estejamos aqui tocando, tá bem? Vamos lá. A nota do autor. Diante da grave situação a que estão sujeitas muitas crianças no Marajó, bem como do efeito deletério da droga e da violência nos grandes centros urbanos, inspirei-me em alguns casos com os quais trabalhei, enquanto juiz, para retratar uma realidade que, infelizmente, continua a existir e comover independentemente de nossa ignorância ou indiferença. Desse modo, se esta obra conseguir tocar um único coração por mais justiça e fraternidade, todo o esforço dedicado a ela terá sido compensado. Olha, olha aí o nosso autor já declarando a que ele veio. Não é isso, Natasha? Exato, exato. E tocou meu coração
coração, viu? Assim como vai tocar de todos que tiverem a oportunidade de conhecer a obra, com certeza. Sem dúvida. Vamos lá. Agora eu estou aqui em uma outra parte que ele faz uma citação. Ai, me perdoe, Newton. Possivelmente eu não vou conseguir pronunciar de forma assertiva o nome da Helena. Helena Blavatsky. Será que é isso? Ah, talvez, né? Por favor, me perdoe se eu errar aqui a pronúncia. Mas vamos lá. Que a tua alma dê ouvidos a todo grito de dor, como a flor de... Nossa, essa... Ai, Deus, vamos lá. Desculpa, é que minha emoção tá que tá. Que a tua alma dê ouvidos a todo grito de dor, como a flor de lótus. Abre o seu seio para beber o sol matutino. Que o sol feroz não seque uma única lágrima de dor antes que a tenhas limpado dos olhos de quem sofre. Que cada lágrima humana escaldante caia no teu coração e aí fique. Nem nunca atires enquanto durar a dor que a produziu. Agora eu vou ler um pequeno trecho do Salmo 126 que ele trouxe para nós. Aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria colherão. E aqui uma pequena citação de Madre Teresa de Calcutá. A falta de amor é a pior de todas as pobrezas. Minha gente, já estão preparando os corações para o que vem por aí? E aqui a dedicatória dele que eu achei linda, linda, linda e de uma delicadeza perfeita, porque ele constrói um personagem tão cruel, né, que deveria ser alguém tão afetuoso, que deveria ser referência dentro do campo familiar. E ele vem aqui nessa dedicatória com tamanha delicadeza fazer o contrário, né? Demonstrar o seu afeto pela própria filha. E ele traz aqui a todas as flores de formosura espalhadas pelo mundo. A minha filha, Maria Luísa, cujo amor e cuja bondade tem potencial de inspirar muito mais que um livro. É assim, minha gente. Assim vamos começando com os capítulos. Você quer passar rapidamente o nome de alguns capítulos pelo sumário? Na verdade, a gente acaba não tendo o nome propriamente, né? Esses Mas aqui o são Newton, numerados, né? eles são enumerados. O Newton constrói, então, essa narrativa em 40 capítulos. É um Isso. livro relativamente médio, de 280, 288 páginas, né? E tem uma leitura muito gostosa por conta não só da forma como o Newton escreve, mas também pela forma da diagramação que foi apresentada. Então, você vai lendo e, de repente, acaba o primeiro capítulo, acaba o segundo, e você com o coração na mão, mas você quer ler o terceiro, o quarto, porque ele vem de forma rápida os capítulos, né? Então, a gente vai lendo e não percebe o tempo passar, né? E a gente quer acompanhar essa trajetória da Vitória, que é a nossa protagonista, que é uma menina, que é uma mulher, né? A gente acompanha essa transformação dela e é muito bacana porque o Newton escreve em primeira pessoa. Então a gente de fato, né? Por esse momento de leitura a gente se vê, né? Junto com a Vitória e vai acompanhando cada passo dela. E o que me chamou mais atenção foi que dentro do que ela tinha de conhecimento e sempre querendo buscar o conhecimento, sempre, né, querendo estudar e ela não pôde estudar, né, por conta aí do que foi acontecendo no decorrer da narrativa.
ela, mesmo tendo pouco conhecimento, e o conhecimento que ela bebia, vamos dizer assim, dos livros que chegavam até ela, né? Ela foi sobrevivendo, ela foi e nunca deixou de ser quem ela era, né? Nunca deixou de se desviar. Teve alguns obstáculos, teve situações em que ela teve que se colocar, muitas vezes por inocência, por achar que poderia, mas ao mesmo tempo a gente percebe que ela sabia o que ela queria. Aquilo seria só passageiro na vida dela, né? Então a gente inicia já o primeiro capítulo já conhecendo esse povoado, né? Conhecendo, ela tinha a oportunidade de estudar, por mais que fosse distante a escola ali para aquela região, né? Por mais também de que os mais velhos às vezes achavam que não era interessante a escola, porque eles tinham que trabalhar, eles eram apenas ribeirinhos, né? Para que estudar? Então a gente percebe a primeira situação social que é apresentada, essas dificuldades, e mesmo assim professoras dispostas a ajudar grupos de aluno, né? E esses alunos também querendo buscar um diferencial para a vida deles. Então a gente já se depara com essa realidade, né, desse distanciamento e, e aí a gente vai mergulhando um pouquinho e conhecendo, né, o dia a dia daquela região, né, começa a entender a família em si, né, e a construção de cada personagem que o Newton traz para a gente, né? Então, como a Stephanie falou, o Newton é pai, né, e faz essa homenagem à filha, e aí ele traz um personagem de um pai que a gente acreditava que seria, né, aquela pessoa que seria, né, o guardião da família e que não foi, né? Então ali a gente já se depara no primeiro capítulo, a gente se depara com essa situação em que o pai abusava das filhas, né, ainda pequenas. Então ali a gente já começa a fazer diversas reflexões sociais, né? E aí a gente começa a julgar, mas ao mesmo tempo a gente vê que para eles era normal, né? Aquela região ali não era algo diferente, né? E aí a gente começa a fazer alguns questionamentos, mas o normal por quê? Quem disse que isso é normal, né? Normal para Então, quem, né? exato, normal para quem? E aí a gente vê uma mãe também ali calada, submissa, ou seja, ela também era refém daquela realidade, né? E ela não tinha muito o que fazer. Mas ainda Então, assim eu tenho uma outra perspectiva dessa mãe. hum, Ainda assim eu visualizo que mãe é mãe, eu puxando a sardinha para as mães, mas eu ainda assim quero enfatizar que, bom, vou ter que falar um pouquinho sobre algumas situações ali. Todos nós acredito que é de conhecimento de muitos, né, que da região onde nós estamos fazendo referência, é uma situação de subsistência ali imensa, as pessoas vivem da colheita de açaí e fazem com que seus filhos sigam. E tem até alguns filhos que sonham, né? Eu vou continuar fazendo assim como meu pai fazia. Estamos aqui na nossa segunda parte da live de apresentação e análise do livro. Hoje trazendo aqui o livro Flor de Formosura, do nosso querido escritor Newton Carneiro Primo, que com tamanha maestria nos trouxe uma trama excelente, com diversas denúncias sociais, mas que muito além das denúncias sociais houve uma aventura e a apresentação de uma personagem muito forte, sonhadora, que batalha diante de diversos reveses para conquistar aquilo que acredita. Vem chegando, minha gente, bem-vindos novamente, muito boa noite. Lembrando que basta inserir aqui seu comentário, que a gente vai reproduzir também, inserir suas observações. Quem já leu o livro, por favor, dê também os seus pitacos. Lembrando que o livro
se encontra também no Kindle ilimitado, para quem gosta de fazer a leitura digital, certo? E para aquelas pessoas que amam o físico, nós já vamos falar. O nosso querido escritor está também encaminhando, tá, para todo o Brasil com suas dedicatórias também. Eu vou confirmar aqui, mas se eu não me engano está disponível também pela editora Labrador. Deixa eu já chamar a Natasha aqui. Voltei também. Bom, tecnologias nós sabemos, nem sempre, né, vamos tê-las aí a nosso favor, mas estamos aqui de volta para dar essa continuidade maravilhosa, falar mais sobre esse livro. Como estava então comentando, para quem já estava assistindo, há o retrato socioeconômico de uma família ribeirinha, não de uma, né, mas de várias, porque acaba trazendo também os aspectos de convivência de outras famílias. Só uma questão aqui, Natasha, tá me vendo agora? Aí, ó, a queda serviu para alguma coisa. Muito bem, muito bem. Então, o livro retrata essa realidade de famílias ribeirinhas que acabam tendo que optar, ou coloca-se a criança para trabalhar, para tentar sobreviver à situação econômica do momento, né? Porque assim, muitos deles não valorizavam, não é porque assim achavam que estudo não é bacana, mas por situações mesmo diante da sua realidade, diante de estratégia de sobrevivência, muitas vezes. Então, estamos falando da protagonista Vitória, ela tem sua irmã, Socorro, sua Socorro. irmã, Socorro, mais velha. A Socorro estudava também, né? As duas estavam frequentando, só que a Socorro, ela não valorizava muito os estudos, né, Natasha? Das duas, né, a princípio, a Vitória é quem era a mais sonhadora e tudo, né? A gente depois vai entender mais ou menos o porquê que a Socorro já desacreditava em algumas coisas, né? Mas Exato. ainda tinha o irmão caçula, o Pedrinho, que depois a gente volta a ter, né, notícias dele, tudo mesmo que breve. Por que em breve? Porque a gente já vai acompanhando aí, então, o início de uma jornada, né? Depois, um pouquinho depois, vamos dizer assim, Vitória e Socorro, né, as duas irmãs vão para Belém, né? Então, Vão. só para o pessoal compreender, diante das problemáticas vivenciadas nas crises familiares, que nós já havíamos comentado aqui, a mãe se sente presa dentro também dessa questão e não consegue lutar contra isso. Então, o que a mãe faz? Ela planeja a fuga das filhas dela, para que elas possam ficar na casa de uma tia. Agora sim, Natasha, pode falar. Exato. E aí elas vão para Belém, né? Então elas saem daquela região pequenininha que elas se sentiam confortável, que elas conheciam, e vão para a cidade grande. O que me chamou a atenção nessa trajetória, né, foi algumas coisas que para mim não são comuns, né, como o terminal hidroviário, né, que eu achei muito bacana. Quando elas foram comprar as passagens, elas pediram duas redes, né? Então eu comecei a ver algo que na Foi verdade, puxa, demais. né, puxa, como assim? Nunca tinha parado para pensar, né? E então a gente vai aprendendo. Então o livro ele traz muita cultura para gente, né? Não, e elas Então elas, descrevendo a casa da tia, das descrições da casa da tia, nós dividimos um quarto, tinha uma cama, tinha um guarda-roupa, graças a Deus que tinha como pendurar rede. Então elas ali enlouquecidas, porque para elas não era comum, não era conforto a cama. Conforto era a rede, não é isso, Natasha? exato. Então a gente acompanha elas, né? E a gente percebe então a personagem da tia, né? Que também saiu da onde elas saíram já há mais tempo e tudo mais, mas saiu em outras condições. Mas Ela mesmo assim, nega nega, bastante suas raízes. exato. E é uma pessoa muito dura, né? Trabalhadora, sim, mas a gente percebe que ela é exploradora também, que viu ali a oportunidade de explorar as sobrinhas, né? Que não eram bem
bem-vindas, nunca tinham sido, né? E ela acabou tendo que acolher. Bem ou mal, ela acolheu, né? Bem ou mal, ela acolheu. Então, Há mas um preço, né? com um Há um preço, preço. há um preço, né? Então, já na sequência arranjou emprego para a Vitória, que iria com ela, né? Na Ah, conta casa. do que ela trabalhava, né? Ela trabalhava, ela fazia serviço doméstico, né? Isso. Ela, de certa forma, tinha já bastante tempo trabalhava com a dona Paula e o seu Luiz, né? Acompanhou a trajetória aí do filho deles, o Lorenzo, que é um personagem importante no decorrer da narrativa. Então, ela já era uma funcionária de confiança e acabava fazendo de tudo, né? Nesse apartamento ali, enquanto os donos, né, iam para trabalhar e o Lorenzo na faculdade. Então, ela teve, conversando com a dona Paula, teve então a oportunidade de uma das duas ajudar ela e ela leva a Vitória para auxiliá-la a limpar o apartamento, que era grande, né? Mas logo na sequência ela também arranja o emprego de faxineira para Socorro, que era uma mais velha da Vitória, mas controlando o dinheiro das duas, né? Nesse sentido que a gente diz, tudo a seu preço, né? As meninas trabalhavam, né? Mas não tinham um retorno financeiro justo. Mas de certa forma estavam ali acolhidas, não estavam na rua, né? Sim. E a Vitória acaba, na verdade, se encantando com o Lorenzo e ele com ela pela forma de pensar. Então ali nasce uma amizade muito bacana, mas desde o início, né, a própria tia, a tia Estela, ela sempre disse para não dar trela pro Lorenzo, porque ela conhecia os pais, né? Os pais, querendo ou não, aí o Newton traz para gente uma questão aí de preconceito social, né? E a gente começa a conhecer que, independente de onde a gente esteja socialmente encontrado, existem ali os seus obstáculos, porque esse menino ele era, de certa forma, também aprisionado pelos pais, porque não tinha escolhas, né? Ia seguir a trajetória dos pais, porque os pais tinham um escritório que era importante para a cidade, que era grande, e ele teria que seguir com o caminho na advocacia e tudo mais. Então a gente percebe as dificuldades tanto de quem está mais embaixo socialmente com quem está em cima. E isso se repete num outro momento também no livro, quando a gente se depara com um menino de 13 anos, né? Que a gente não vai entrar em detalhes aqui para que vocês possam conhecer, mas ou seja, a trama acontece sim com a Vitória e quem está em seu entorno, né? Mas ao mesmo tempo existem personagens secundários que também trazem um alerta, que também trazem, né, alguma informação que é importante ali, que ou vai ser usada dentro da trama, ou que realmente é algo que a gente também tem que olhar, né? Porque essas dificuldades, esses problemas, cada um dentro do seu grau, né, acontece. Por mais dinheiro que você tenha, você às vezes é uma pessoa infeliz. E às vezes você não tem dinheiro nenhum e você é uma pessoa feliz. Então, Sim, sim. E é um livro abarrotado de provocações, né? Provocações de reflexão mesmo. Até chega o momento de nós pensarmos até em nós mesmos, nas nossas atitudes. Será que estamos sendo preconceituosos? Ou será que estamos agindo conforme aquilo que divulgamos por aí? Vou falar uma das provocações, por exemplo, é a questão da religiosidade, né? Também temos isso dentro do livro, por exemplo, a tia foi criada em todo um contexto religioso, né? A mãe, enfim, e a própria Vitória, ela é bastante religiosa e tudo ela vai se lembrando a partir do momento em que ela vai enfrentando seus obstáculos, ela também vai se lembrando de alguns aconselhamentos ou de passagens, né, de algum momento bíblico que ela pôde ouvir e, e é bacana assim porque apesar desses pesares, a, a tia muito religiosa ainda, eu achei o máximo assim, né? Ah, estou aceitando vocês na minha casa porque nós somos cristãos, né? Se não, né, nós não aceitaríamos uma coisa assim.
Mas aí que vem certas incoerências que a gente precisa sempre estar analisando também. Todos nós aqui acreditamos em algo, né? Temos alguma filosofia de vida que seguimos, enfim. Será que a gente realmente está ali realizando na nossa vida aquilo que a gente tem propagado por aí, sabe? Então é muito importante, assim, houve, assim, diversos tapas, assim, na gente, sabe? Aquela coisa assim, toma essa, para que a gente pudesse repensar as nossas vivências, não foi, Natasha? Foi sim. E a gente percebe também essa hipocrisia em outros personagens, né? Que agem que dizem de um jeito, mas agem do outro, né? E Mas a construção dos personagens como um todo, né, são muito significativos ali, né? A gente chega a ter asco, nojo de determinados personagens que vão passando e personagens que, na verdade, estão ali junto com a Vitória, por exemplo, e que a gente, na verdade, não tem como julgar se ela está fazendo bem ou não, né? Me refiro a Michelle, que era uma das moças ali da casa no momento em que a, a Vitória ela vai então para uma casa de prostituição, né? Ali, na verdade, existia algumas rixas entre as moradoras, mas um acolhimento por uma delas, né? Responsável de tentar deixar elas mais à vontade possível. Porque ou seria aquilo ou seria a rua, né? Então a gente fica se questionando e põe na balança, né? Como eu disse inicialmente, é difícil a gente julgar. A gente, né, a gente está vendo de longe só esse contexto, né? Mas e se eu tivesse na situação, né? Mas o que é interessante é que a Vitória, em todas as provas que ela foi submetida, né? Ela esteve sempre firme, sempre convicta de que aquilo iria passar. Ela teve muitas perdas no decorrer dessa trajetória, né? Começou muito jovem, né, a saber de fato a conhecer essa vida amargurada, né, essa vida difícil, essa realidade que às vezes, né, com 10 anos a criança não tem, né? Então ela já foi introduzida muito jovem numa realidade dura. E como eu tinha falado, com pouco estudo que ela tinha, ela mandou muito bem, né? Ela conseguiu caminhar muito bem, lógico. Ela tropeçou, ela fez escolhas erradas, mas era aquele conhecimento que ela tinha, né? E ela foi aprendendo, e ela se juntava, né, com as pessoas com quem ela, à medida do tempo, ela ia vendo que de fato valeria a pena, né, ter essa amizade. Então, eu vi ali, por exemplo, na situação da casa, que a Michelle foi um pilar importante, certo ou errado, né, mas deixava as coisas em ordem ali. E também tentava ajudar as meninas que algumas eram menores e assim por diante. Então, fazendo a leitura, né, vocês vão entender certinho esse contexto. Um personagem que eu achei que foi muito guerreiro, apesar de toda a sua simplicidade, ele veio aparecer depois, né, que foi o Raimundo. O sim, Raimundo, porque só ele acaba, de certa forma, salvando a Vitória em dois momentos, né? Ajudando ela em dois momentos, né? Tinha seus defeitos? Tinha, mas ele tinha um coração muito grande, né? Ele não tinha estudo, ele era talvez até com menos estudo que ela, e ela já vinha com uma bagagem muito pequena. Então, né, o que ele tinha era apenas o físico por ser forte e a possibilidade de arranjar um serviço que fosse braçal, porque ele não tinha conteúdo, estudo, não tinha nada para oferecer, né? Mas trazia ali também um pouquinho de, não defeito, mas são realidades, né? Ele daí era envolvido com droga, né? Então, na verdade, da mesma forma que ele ajudou ela, né? Ele tinha essa caída e ela também tentava ajudar ele, né? Mas como eles não tinham muito para onde ir, né? Os dois estavam juntos nessa jornada aí, nesse momento do livro em que eles acabam, né? Morando juntos.
né? Onde ele resgata ela e ajuda e tudo. Então eu achei que ele traz também um suporte emocional para ela e tira aquela responsabilidade que até então ela ficou sozinha, né? A gente não vai contar todos os detalhes, mas Não ela se viu podemos. sozinha. Ela se viu sozinha, né? E encontrou nele esse amigo, esse parceiro que estava disposto a ajudá-la, independente, né? Ela também tinha, vamos dizer, defeitos, porque não somos perfeitos, né? Não somos perfeitos, então ela tinha também defeitos, mas como eu disse, em cima do que ela tinha de conhecimento, né? Ela foi sobrevivendo e tudo mais. A gente aprende muito com deixa eu ver que outro personagem me chamou muito a atenção e que foi muito rápido, né? O Newton conseguiu trazer elementos dentro da história da Vitória, pessoas importantes que passaram por ela e que deixavam mensagens, independente da situação, né? E ela conheceu uma senhora na cadeia, né? E essa senhora Maria Auxiliadora, né? Todas ali com seus crimes e tudo, e aí a gente vê uma injustiça acontecendo porque Vitória não tinha feito nada, estava ali, e a envolveram por, né, por conta daquele acontecimento, e a gente percebe que quem tem dinheiro às vezes tem poder, né? Quem tem arma tem poder, enfim. E ela acabou, então, na verdade, na cadeia num determinado tempo ali, e ela conhece essa senhora que também faz com que a gente reflita, né, em alguns momentos, né, e ao mesmo tempo a vitória sempre é naquela questão, eu vou conseguir, é passageiro, eu poderia fazer o que fosse, eu poderia, enfim, escolher outro destino para mim, mas não é isso que eu quero, né? Então a gente aprende muito, né? Eu confesso que quando eu terminei o livro, eu estava, na verdade, esperando, né? Lógico, chorei do início ao fim, né? Em vários momentos, porque o Newton prende a gente de um jeito que a gente, né, tá ali com ela, do lado dela. Queria eu estar do lado dela para dizer, Fia, não faz isso, Fia. Mas, enfim, a gente também tem que, às vezes, a gente tem que aprender com a narrativa, né? Com o enredo e tudo. E o que eu ia falar? Ah, do fim, né? Então eu assim, né, tava já com o Você vai falar coração do todo. fim? Não vou falar do Ah, fim especificamente. ah, Mas foi um fim que para mim eu fiquei contente, sabe? Foi um fim que respondeu tudo que eu estava esperando, né? E aí, quando acabou, eu pensei, podia ter um epílogo, né? Aí, como eu li pelo Kindle, né? Eu vi que ainda faltavam uns 4 minutinhos de leitura, né? Porque ele vai avisando o tempo. Falei, opa, tem mais texto, né? E, eu, e aí eu virei a página e vi epílogo. Eu falei, gente, que maravilha. Será que eu vou ter a resposta que eu quero? Porque a gente vai criando as nossas expectativas, né? sim. E em especial era de uma personagem, né? A Dona Paula, a mãe do Lorenzo, né? Que apronta aí no início ao fim, enfim. E eu fiquei pensando, será que vai ser uma resposta para ela ou não? Mas acabou não sendo, mas tudo bem. Mas o epílogo também o Newton fecha, na verdade, com mais uma mensagem muito importante, né? Ele faz aquele fechamento de tudo que foi aberto no decorrer da história dela, e a gente percebe que não foi à toa que o Lorenzo se apaixonou por ela, por mais que existisse essa distância social entre eles, ela era uma pessoa pura de coração, né? Assim como o próprio Lorenzo, que a gente vai conhecendo e a gente fica mas por que que não fez isso? Por que cadê ele, né, no decorrer da narrativa? E aí a gente chega um momento em que a gente sabe de algo que não foi nos passado, né? Que ambos sofreram, que ambos, sabe? Foi muito bacana essa situação onde eles puderam é, voltar a ter o contato, porque a gente acredita que a gente passa na vida das pessoas não de forma, né? E que existia alguma coisa ali, e quando ela precisava mais de ajuda, né? Ela teve essa ajuda de uma pessoa muito especial. Então é um livro que faz a gente, né, assim, se emocionar a cada capítulo, a torcer pela vitória,
mesmo pelas escolhas que ela fez, né? Ela também estava ali, na verdade, sendo uma Ah, vítima. é importante falar que ela se apaixona, né, Natasha? É importante a gente falar isso também, né? Sim, Há sim. essa questão dentro do livro. Sim, e ela leva um amuleto com ela, né? E aí a gente fica se questionando, né? Que por onde ela passou, ela sempre levou, não vou dizer o que que é, né? Esse objeto, não vou dizer, mas que ela leva com ela porque ela se agarra àquelas, né, àquele objeto, aquelas palavras que estão dentro desse objeto em si. E é muito legal porque ela lê e relê, como em outros momentos, ela não tinha oportunidade de muitos livros, mas o livro que chegava a ela não se importava de ler uma vez, duas vezes, porque era aquilo que ela tinha para passar o tempo, né? E muitas vezes numa segunda leitura que a gente aprende, numa terceira leitura que a gente vai, né, também. Então, eu achei muito bacana nesse sentido, né? De acompanhar essa trajetória, que não foi fácil, né? E, mas que fez com que ela pudesse olhar, né, para si. Em nenhum momento a gente viu raiva dela com ela, em nenhum momento a Gente, gente viu ela perder. pelo Uhum. contrário, como a gente comentou, é, que havia pessoas que, né, pregavam por aí uma coisa e faziam outras, ela foi assim como eu posso dizer, ela foi justamente a prova, eu acho que a prova de uma espiritualidade muito maior, porque do início ao fim ela fala de Deus, né, Natasha? Do Ela início ao fim pode, ela fala. em alguns momentos, ela pode estar afastada, mas a gente não percebe na fala dela essa descrença, né? Sim, A gente vê que ela se afasta, mas ela traz a bagagem dela, né? os Que valores. os valores, né? Então, isso é muito bacana. O que mais a gente tem aqui que eu achei muito interessante? Eu vou falar aqui enquanto você está procurando que Ah, o nosso querido escritor está dizendo aqui para nós: se eu tiver que resumir o romance, diria que é intensamente realista. ah, com certeza, com Sem certeza. Ainda mais, dúvida. né? Sendo, na verdade, assim, é uma ficção, mas a gente sabe que também é uma. Na verdade, pera lá, Natasha. Vamos lá, vamos lá. Não sei se a gente pode declarar como uma pura ficção, né? Porque nós temos elementos reais. E, Sim, sim, mas é inclusive, baseado em fatos reais, ah, entendeu? É isso que eu ia. sim, agora que eu ia- sim. Você não, você não deixa eu Agora terminar, sim. né? Mas lembrei o que eu ia falar, né? O Newton, já desde a outra obra, ele traz para a gente muita referência literária, Sim, né? E a gente percebe que ele traz essa bagagem, tudo que ele já leu, ele coloca nos seus textos, né? Por meio dos seus personagens que vão dando, né, para nossa protagonista, né? Vão dando aí as informações para que ela possa ir, na verdade, né? Ir crescendo. E aí ele traz diversos, cita alguns livros, né? Eu confesso que no primeiro livro que a gente leu dele, eu não conhecia nenhuma das obras que ele passou, né? Aí nessa daqui que ele foi citando algumas obras, eu já fui me identificando, né? E ele cita daí Jane Austen, né? Orgulho e Preconceito. Falei, opa, eu esse já li, eu já você conheço. conhece. Daí eu fiquei pensando, será que o Newton leu o Senhor Darcy? Mas enfim. Mas é Gente, porque traz também uma só narrativa muito bacana. sim, Diga. sim. Não, eu estou aqui lendo o comentário. A página Entre Linhas e Surtos está aqui dizendo para nós que esse livro a emocionou demais e, inclusive, está sendo o livro da leitura coletiva. Olha aí, gente. Nossa, pensa a gente discutir, né, coletivamente sobre o livro, trabalhar dessa forma.
porque esse livro tem muito pano para manga, meu povo do céu. Sim, ele traz, Muito pano para né, manga. ele traz diversas reflexões, né? A gente já comentou em relação ao contexto preconceituais, né? Então, a gente tem dentro da narrativa situações em que acontece, querendo ou não, certos tipos de preconceito. A gente observa literalmente as questões de desigualdades sociais, né? Se a gente for parar para pensar. E o livro nos coloca, na verdade, acho que o Newton conseguiu, acima de tudo, fazer com que a gente tivesse a empatia, que a gente, né, pudesse olhar para essa personagem especial, a Vitória, que ele construiu tão lindamente, porque acho que eu não seria tão forte quanto ela foi, né? A gente se coloca muitas vezes e fala, nossa, eu talvez não estivesse preparada, né, para aguentar tudo que ela aguentou e sempre firme, né? Sempre sabendo que ela ia dar a volta por cima, que ela iria conseguir, de uma forma ou outra, né? Encontrar o seu lugar no mundo. Porque até então ela não tinha seu lugar, ela estava jogada sempre de um lado para o outro e sendo usada, né? Na maioria das vezes, né? Então, o que mais a gente tem? A página Poeta Ângelo Natanael está aqui dizendo que a cada página o leitor se emociona e mergulha nesse oceano de vitória. E, mais uma vez, ele conseguiu, senhor primo, olha, falar primo, olha aí, Newton Carneiro Primo, conseguiu fazer com que nós nos amarrássemos em cada capítulo e ficássemos aí, né, desejosos, né, de continuar. E eu já estou aqui pensando até esse livro, desde o do primeiro, ele já estreou ali, impactando bastante. Eu acredito assim, a carreira do Newton é brilhante, brilhante mesmo. Eu sei que muito do que ele produz é fruto das suas leituras, porque eu sei que mais do que talvez qualquer outra pessoa, esse moço é um leitor voraz, né? Ele é um leitor voraz mesmo. Acho que até chegou a comentar, tem uma biblioteca significativa, aí, com um número significativo de livros, né? Então, para a gente notar também que para nós sermos escritores, e isso fica a dica também para futuros escritores ou para pessoas que desejam escrever, que antes de tudo, um escritor precisa ser um bom leitor, precisa ser um leitor assíduo. Senão, como ele vai produzir, né? Que bagagem ele vai trazer ali dentro, quais são as referências, né, que ele vai trazer dentro dos seus textos. Aqui tem mais gente falando. Pera lá, o poeta Ângelo Natanael está dizendo: o escritor nos leva a vivenciar todas as angústias, as dores do personagem e também suas vitórias. Com certeza, nós torcemos juntos, sentimos juntos, né? É impressionante. E a Roberta está aqui dizendo que a Roberta é esposa. Suspeita esse comentário, mas eu concordo com você, viu, Roberta? Ela está aqui dizendo: essa obra daria uma boa série ou filme. Verdade, né, gente? Sim. Verdade. Até Vamos porque lá. a própria narrativa, ela tá bem, o gancho, né? Ele sempre deixa um gancho para o próximo capítulo, para o próximo capítulo. Então, eu disse inicialmente que a gente não consegue se afastar do texto, porque a gente quer saber o próximo passo, a gente quer saber como é que ela vai, né, enfrentar a situação que foi colocada para ela, né? Que E, atitude e- ela vai tomar para esse enfrentamento? Quais serão as consequências? Como serão as suas reações, né, exato, diante dele? O Newton ele estuda, né? Ele tem esse aprofundamento e ele quer estar entregando o melhor mesmo para os seus sim. leitores. E isso é muito nítido. Aqui nós temos, deixa eu ver, o Newton também falando aqui. Crítica da sociedade e Estado, o romance pode ser visto também como uma jornada de superação, sem dúvida. Sem Diga, dúvida, Natasha. sem dúvida. É uma narrativa emocionante do início ao fim, né? E a gente acompanha, né,
essa caminhada aí da Vitória, essa superação dela, né? E a gente percebe é, que, que ela teve sempre amparada, né? Mesmo que ela não soubesse, ela sempre tinha alguém que, que dava um apoio, mesmo que pequeno, é melhor do que nada, né? Mesmo que pequeno, e quando ela de fato precisou de ajuda, porque envolveu um terceiro, né? Uma terceira pessoa, e ela teve essa ajuda, né? Então, acho que foi ali, foi a parte que eu acho. Eu já estava já toda emocionalmente vindo, né, com as coisas que estavam passando ali. E de fato, ela teve ajuda, porque a gente às vezes vem pensando, ela não vai ter, e de repente, né, ela consegue. E o Newton soube construir muito bem o enredo. A gente não percebe nenhum Eu sou. fiozinho solto, Uhum. né? E a gente se envolve muito, né? A gente vai ter aqueles personagens, a gente nem falou do padrinho, que é um personagem que aparece que É. a padrinha e as meninas, né? Uhum. A gente fica com tanta raiva dele, né? Mas a gente aí a gente vai ver todo o contexto, tudo que estava atrelado, não era, ele era só uma peça. Apesar de ser, né, para elas uma peça talvez a mais importante, às vezes tinha uma peça ainda maior, que a gente vai ver depois, mas no decorrer aí, que é um pouco desvendado, né, esse mistério todo. Mas é muito interessante porque a Vitória ela é muito observadora, né? Então ela vai observando, ela vai vendo as possibilidades. Tá certo que em horas ou outra ela acaba fazendo sem pensar e aí ela sofre consequências, mas a vida ensina, né? Ela por falta de experiência, por falta de conhecimento, mas ela mesma a gente percebe esse amadurecimento dela, mesmo que tenha sido dolorido, né, sofrido, a gente está meio que ali acompanhando do lado dela, tentando dar força para ela muitas vezes, né? Eu fiquei pensando, né? Será que o leitor é quem vai dar esse apoio para ela? Porque a gente fica na expectativa, na torcida, né? Então, talvez uma das coisas é o apoio do leitor também, né? Para ajudar essa personagem aí, que é uma guerreira. Para vocês verem, Natasha leu o livro, gente. Leu. O Newton tava até pensando, será que a Natasha vai ler? Eu falei, vai, e leu bonitinho. Muito bem, Natasha. É isso aí, minha gente. Livro maravilhoso que nos envolve. Vocês já perceberam a Natasha ali falando com tamanha precisão sobre o envolvimento dela diante do livro. É um livro que faz um convite a você que está aí do outro lado participar ativamente dessa narrativa. Roberta aqui também está acrescentando, a narrativa em primeira pessoa facilita, com certeza, Roberta, a identificação do leitor com a personagem, sem É, dúvidas. e, e, Adoro, e, adoro e a eu primeira acho pessoa. eu acho sempre, na verdade, um desafio, e o Newton mais uma vez nos apresentou esse desafio de uma voz feminina, né? Sim, Quando a gente pensa que poderia vir uma voz masculina, apesar de ter os personagens e tudo mais masculinos, mas ele nos apresenta uma voz feminina, né? Uma menina, né? Uma voz bem menina, que a gente vai crescendo com ela. E isso, a gente olha assim o quanto de sensibilidade tem o autor, né? De olhar e trazer essa voz, né? Isso é muito bacana. Isso faz com que a gente se envolva muito mais com a com leitura. certeza, com certeza. Pessoal aí de casa, espero que vocês estejam aí se coçando para fazer essa leitura. Já desde o início comentamos com vocês, está disponível no Kindle Ilimitado, mas eu quero agora saber do nosso querido escritor, por favor. Confirma pra gente, Newton. Você ainda tem contigo, né, alguns exemplares que você pode estar encaminhando, caso as pessoas desejem comprar, que você possa estar encaminhando com dedicatória, confirma aí para nós, por gentileza. Porque eu sei que muita gente gosta de físico. Eu sou uma dessas pessoas, Sim. né, gente? Mas vamos lá. Então, Diga, Natasha.
É um livro em que a gente se emociona, a gente aprende, a gente cresce com a personagem, né? E por mais conhecimento que a gente tenha comparado com a personagem, a gente aprende com a personagem, né? Ela acaba mostrando pra gente algumas coisas que às vezes não estão no nosso alcance, né? Não tão próximo, mas enfim, é isso. Olha lá. Uau! Gente, extra, extra. Olha essa notícia aqui. O Newton contando para nós que esgotaram os exemplares e que ele está pedindo mais, tá? Vai ficar disponível aí em uma semana. Então, quem quiser deixar aí reservado o seu físico, já fala com ele lá pelo seu Instagram, Primo Newton. Tudo junto, tá, meu povo? Já mandem a sua mensagem particular para ele lá e reservem o seu livro. Estou ansiosíssima para falar contigo, Newton, para saber um pouco mais sobre as nuances enquanto autor, enquanto escritor, saber o que é que passou também dentro de ti, para a gente compreender o lado subjetivo também, porque o escritor ele é de carne e osso, então entendermos quais foram os sentimentos, as sensações, o que é que aconteceu contigo durante essa escrita e saber também da sua própria boca os seus principais objetivos, né, aquilo que você mais almeja e aí, quem sabe, tirar um spoilerzinho de um projeto futuro também, né? Que eu tenho certeza que o Newton não vai parar, não. O Newton continua e ele precisa, na verdade, continuar, não é, gente? Acho fantástica, Ele fantástica essa precisa estratégia. Acho fantástica. compartilhar conosco a vivência, né? Ele tem muita vivência, ele tem muito conhecimento de causa e ele Eu pode acho, contribuir muito. sim, eu acho fantástica essa estratégia de conseguir aliar, atrelar, né, o Newton profissional e em uma das suas paixões, que é a literatura. E fazer de tudo isso, de todo esse conhecimento, porque a maioria das pessoas, talvez com ganância, né, querendo sempre mais e mais, possa não ter talvez esse olhar de levar a mensagem, né, possam talvez pensar ali em número de exemplares vendidos, né, mas ele traz uma outra perspectiva enquanto escritor que nos ensina muito e, além de nos ensinar, nos inspira. Importantíssimo. Ele está aqui dizendo, deixa eu ver, muito obrigada, adorei a apresentação do livro, vocês são ótimos. Ah, você que é ótimo, né, Newton? Poxa vida. É cada livro que você traz, já é o segundo aqui, que a gente fica com o coração na boca, né? Em Sim. diversos momentos aqui você nos deixa, na verdade, com o coração na mão aqui. Inclusive, pessoal, indico, querem ler o livro, façam uma visitinha ao cardiologista, né, Natasha? Isso é interessante, né? É isso Deixa aí. sempre, deixa sempre um papel do lado aí, né? Porque o chororô vai vir, né? Que assim, a gente vivencia, a gente mergulha na obra e não tem como não ficar emocionado, né? Não tem, Não não ficar tem. envolvido, não Envolvido. tem como não se envolver. Essa questão da empatia, né? A gente se coloca mesmo na posição, né? Então é isso. Perfeito, Eu acho que, perfeito. eu acho Diga. que indo já para o encerramento, o que que a gente pode dizer? É uma obra que às vezes até uma segunda leitura seria interessante para que a gente pudesse pegar, né, mais detalhes, porque ele, às vezes o foco está na principal, que é a Vitória, mas a gente mencionou em outras vezes que ele também traz situações sociais por meio de outros personagens, né? E que se a gente não Sim, está atento, passa despercebido, né? Então, é um livro fantástico, é um livro que nos prende do início ao fim, que nos põe o pé no chão muitas vezes, que a gente acha que a gente, né, tem o rei na barriga, que a gente sabe tudo, a gente não sabe nada, né? nos E o tornamos Newton traz, tão pequenos diante dessa leitura. exato, e o Newton nos coloca no chão e diz, olha, né, não é bem assim. Exato.
Então, por aqui, gente, vamos ficando. Agradecemos a presença de quem nos acompanhou até o momento. Pedimos aí desculpas pela live ter caído. Estávamos aqui com um quantitativo bastante interessante de pessoas nos assistindo aqui, compartilhando desse momento. Mas fugiu do nosso poder essa questão tecnológica, mas acreditamos que, apesar disso, foi uma live bastante proveitosa. E mais uma vez aqui, obrigada, Newton, por nos dar esse privilégio, tá? Esse privilégio de apresentar o seu trabalho, que sem dúvida é um trabalho muito sério, de muita qualidade, é um trabalho muito pensado e só gratidão mesmo por você partilhar esses seus conhecimentos e inclusive os seus valores, porque você partilha também para nós dos seus valores. E isso nos faz também, enquanto sociedade, sermos mais humanos, de um modo geral. Então, muito obrigada. Gente, reforçando então, daqui uma semana o nosso escritor vai ter o livro físico para mandar para vocês com a dedicatória, mas hashtag fica a dica, já reservem o seu com o escritor, manda lá uma mensagem no Instagram dele para fazer a sua reserva. E lembrando também, gente, como o intento dito desde a primeira parte da live, fiquem tranquilos que eu vou postar a primeira parte também, ela fica salva, tá? Vai ser parte 1 e parte 2. O intento dele nunca foi, né, de viver, viver das vendas ou, enfim, preocupar-se com as vendas. A preocupação dele, na verdade, é com o número de leitores. Então, quanto mais lido, melhor será, porque, enfim, tive a oportunidade de conversar um pouco mais com o Newton e percebi que por trás, né, do excelente profissional, do exímio escritor, há ali também uma pessoa com valores lindos, uma pessoa muito humana, de um coração muito grande e que segue aí nessa grande missão também de propagar uma literatura de valor para todos nós. Não é isso, Natasha? É isso, certeza. Perfeito, pessoal dando aqui parabéns, Newton, maravilhoso, o pessoal falando aqui, muito bem, muito bem. E é isso, minha gente. Vamos deixando aqui um abraço carinhoso e nos vemos. Preparem-se aí, viu? Fiquem de olho que nós logo vamos postar sobre a nossa entrevista, tá? Então fiquem de olho. Ó, beijo grande a todos vocês e até a próxima. Tchau, tchau. Até. Tchau, tchau.